Olá, queridos. Que Deus abençoe de forma grande, de forma poderosa a sua vida, a nossa vida. E Deus, Ele tem abençoado. Seja bem-vindo à oração da janela. Você que tem participado da tripla oração. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem ouvido as nossas orações, Deus tem ouvido as nossas súplicas, né? E haverá de nos abençoar. Então, à medida que você for entrando, já vai deixando seu joinha e também já vai compartilhando com as pessoas que você conhece o link do canal para que elas também orem. Isso significa partir o pão, né? E não querer comer o pão sozinho. Então vamos abençoar as pessoas compartilhando o link da oração da janela com elas. Bom, você esteve às 3h conosco. Foi uma oração abençoada, graças a Deus. Não é? Alguém falava comigo assim, bispo, é sacrificante, né? Vocês estão orando todo esse tempo, seja 3h, 8h, 3h, 6h, praticamente vocês não estão dormindo mais, né? Quase que isso. E eu disse o seguinte, eu falei, olha, gente, a dor do sacrifício, ela é na hora do sacrifício. Mas quando você for colher os frutos do sacrifício, a alegria será muito maior do que a dor que você sentiu. Então, não há nada que façamos para Deus que Deus não recompense. E, além de tudo, nosso dever é esse: orar sempre e nunca esmorecer. Falar nisso, você que já tem um testemunho para dar, seria bom, né? Que você colocasse aqui, ó, testemunho, e divulgasse as bênçãos que Deus já está entregando, desde que você começou a orar. Então, bispo, eu tenho um testemunho. Então, escreve testemunho e relata ele, escreve ele para a gente, eu vou ler aqui com o maior prazer, tá bom? Eu tenho aqui a Edivânia Soares dando um bom dia, da oração por minha vida espiritual. Sandro Pantoja, bom dia, bispo Luciano. E a Marisa Anjos, sempre na fé, graças a Deus. Maria Rosângela, também conosco. O Sandro, ele é do Pará, Belém do Pará. Que cidade, que terra abençoada, e que saudade que eu tenho. Carmen de Jesus Ferreira também está conosco aqui, né? A Ellen Lima, também pedindo aí para um Deus proverá. O Donizete Colais, né? Pedindo uma porta de emprego.
E eu pergunto, será que Deus ele vai conceder? Ele não vai. Ele já concedeu. É uma questão de fé. Juraci Souza também na fé. Ellen Lima, tá? Maria Lúcia, amém, bom dia, irmãos. Irmão Luciano, amém, minha querida. Tá? Carmen de Jesus Ferreira, Simone Araújo, Nadir Pereira, também na fé. Gente, você viu domingo agora como estava a nova sede ali no Brás? Uma bênção, tomada de gente. E olha que é o comentário, né, que o rapaz fez. Ele falou, bispo, se sem estar na televisão, e só tem 2 semanas que a gente está aqui, que as pessoas nem sabem direito aonde estão chegando aos poucos. A igreja está assim, imagine daqui a mais algum tempinho. Não adianta aquele negócio, Deus ele leva, é Deus que traz as pessoas, é Deus que coloca no coração, que direciona as pessoas para buscá-lo. E no momento que as pessoas fazem isso, não tem como, Deus ele vai abençoar, ele vai dar vitória. Então, domingo eu já quero falar do que vai acontecer, que eu já quero orar, tá? Porque eu sei que muitos vão trabalhar. Domingo agora será muito poderoso. Muito poderoso. Muito poderoso. Vai ser o domingo do grande poder. Não é o poder, é do grande poder. Bispo Luciano, eu estou precisando de um grande poder. E quem tem o grande poder é Deus. Os homens têm poder. Os homens têm poder. Mas Deus tem o grande poder. E é esse poder, esse grande poder que vai se manifestar domingo agora. Eu não achei a programação. Onde é o canal Maria Lúcia? Maria querida, você não achou ainda, porque nós ainda não entramos na TV. Vamos entrar. Se Deus quiser. Haverá condição e nós vamos entrar. Nós precisamos juntar o valor. Embora aconteceu uma situação que o próprio Deus ele permite para, a gente aprender a ser perseverante. A Bíblia fala que Abraão, Isaac, eles cavavam poços no deserto. Escuta isso. E aí entra o que nós vamos pregar hoje. Eles cavavam poços no deserto, os inimigos iam lá e tapavam os poços. Maria Campos, vou assistir pela televisão, bispo, tá bom, Maria? Olha só isso, isso aqui faz parte do que nós vamos pregar. Maria Kawakami, Ângela Maria César, tá? Santina Hessel, eu acho que deve ser essa pronúncia, não sei. Se errei, desculpe, Santina. Então, Abraão, ele pegava, ele cavava, ele abria poços, preste bem atenção. Ele abria poços em pleno deserto.
E os inimigos tapavam, fechavam os poços de Abraão. Preste bem atenção nisso. É que eu já vou ler já. Então, eu estou aqui com a referência. Observe bem isso aí. Os inimigos fechavam os poços que eles cavavam. Adelina Bosch, testemunho, bispo. Bispo, eu depois da oração eu não tinha sono. Quando acabou, aí você parou de escrever. Ai, ai. E então, eu não consigo concluir seu testemunho. Tá? Mecânico das panelas, bom dia, bispo. Glória a Deus. Então, eles entulhavam os poços. Gênesis 26, eu já vou falar sobre isso. E Deus, ele permitia isso, muitas vezes. Você sabe o que é a nossa vida, gente? Nessa terra, com Deus, é um eterno discipulado. É Deus muito mais nos preparando do que nos dando coisas. Deus muito mais nos preparando, nos fazendo aprender a ter uma estrutura espiritual do que propriamente nos dando as coisas pura e simplesmente que nós precisamos. Então a Bíblia fala que os inimigos iam lá e fechavam os poços toda vez que ele abria. E Deus permitia. Eu estava até falando mais cedo, né, do que aconteceu. Nós já estávamos com valor para poder fazermos entrar na televisão e sofremos aí, infelizmente, uma situação bem desagradável, onde a pessoa pegou o valor, gastou o dinheiro e não, na verdade, foi um corretor, né? O corretor de um imóvel, que estava vendo o imóvel, e a gente deu o valor, aliás, pegou o valor e pediu para que essa pessoa depositasse, e essa pessoa pegou o dinheiro e gastou. E infelizmente, quando fomos ver, o dinheiro tinha sido gasto e a pessoa disse desculpa e tal, aquela coisa que você já imagina. Porém, eu vi espiritualmente a situação, eu entendi, a minha leitura foi espiritual. Então você precisa também aprender a fazer essa leitura. E se você aprender a fazer isso, você vai compreender determinadas coisas e pronto. Olha, a Adelina agora completa o testemunho dela. Eu não tinha sono e o Senhor disse, o Senhor desejou bom sono e dormi até agora. Que bênção, né? Tá aí, ó. É crer e a palavra nunca vai cair no chão. Entendeu? Palavra viva, sou Tânia Regina, do interior de Minas Gerais, e sinto muita falta da transmissão da UDP. Só vivo da oração da janela. Bom, a oração da janela, aos poucos, tá vendo? Vocês vão achando no YouTube esta oração. E a gente está orando na janela, só que por aqui.
né? Mas logo, logo também vamos estar pela TV. Sueli Siqueira, Marilene de Oliveira, também com a gente, Geisa Martins, conosco, muito bem, Benta Palhano, dizendo amém, glória a Deus. Tá bom, Benta, que Deus abençoe. Tá? Eu estou só aguardando que você continue compartilhando, porque depois a gente ora, as pessoas, já orou? Ai, meu Deus, já orou? Então, enquanto isso, domingo, nós teremos a grandiosa Santa Ceia, a primeira unção do abraço da nova sede, tá? No Brás. Vai ser forte, tá? Muito forte. Chegue muito cedo, porque vai começar antes da oração, a unção do abraço, e muitos milagres já vão estar acontecendo bem antes mesmo, tá? E é verdade, o bispo falou tudo. Amém. Glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus. Bom, eu quero... vamos fazer o seguinte, quando for 6h30, a gente ora então. É o tempo de você continuar compartilhando e as pessoas chegarem. Tá? Mas deixa eu ver se eu consigo usar aqui esse aparelho. Gênesis 26. Vamos aprender uma coisa com isso. Deus está toda hora falando, mas vamos aprender aqui. Gênesis 26, 18. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. O que os filisteus fizeram? Eles taparam os poços após a morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de água viva. E os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram, ou seja, brigaram sobre ele, lutaram contra ele por conta daquele outro poço. E por isso chamou seu nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não brigaram sobre ele, por isso chamou seu nome de Reobote. Preste atenção. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e temos nessa terra. Observa que todo poço que ele cavava, o inimigo ia lá e fechava. Brigavam para que ele, com aquele poço, para que eles tomassem o poço para si. Foca na atitude de Isaque. Toda vez que existia um problema com o poço que ele cavava, ele ia lá e cavava outro poço. Entende isso? Ele ia lá e cavava outro poço. Então, foca na atitude de Isaque à medida que algo dava errado. Então, é isso que muitas vezes nós não aprendemos. Você está entendendo o que eu estou falando?
É isso que muitas vezes nós não aprendemos. A questão é que, veja bem, toda vez que dava errado, qual o comportamento da maioria das pessoas? Quando alguma coisa dá errado na empresa, nos negócios, na vida, as pessoas começam então a pensar em desistir. Ou elas, por falta de revelação, por falta dessa intimidade, de entendimento baseado numa comunhão com Deus, elas fazem uma leitura completamente errada. Você já ouviu? Toda pessoa que vê alguma coisa dar errado na sua vida, ou não acontecer como planejado, eu acho que não é de Deus. Aí reparou isso? Se fosse de Deus, isso não acontecia. Deve ter alguma coisa errada, pecado, porque se não tivesse... As pessoas sempre levam para essa interpretação. E Isaac podia levar também. Mas a Bíblia diz que ele ia lá e cavava outro poço. Agora, Bispo Luciano, por que Deus permitia que eles perdessem o poço que eles tinham? Eles perdiam o poço que ele tinha. Porque Deus estava... Presta atenção, gente. Nós somos um exército. Lembra? Exército do Deus Todo-Poderoso, exército de Cristo. Exército do Senhor dos Exércitos. E um exército, quando ele não está numa guerra declarada, ele está treinando para essa guerra. Então Deus, ele está sempre treinando a cada um dos seus soldados. E muitas vezes no treino, ele vai permitir que aconteça determinadas coisas, que você viva certas experiências, para você então adquirir essa prática, essa capacidade de lidar com a situação e não só de mostrar a sua perseverança. Então Isaac, ele estava sendo treinado para não desistir. Ele estava sendo treinado para ser um homem de perseverança. E Deus, ele treina você, ele me treina. Então havia uma permissão para que aqueles poços ali fossem fechados. Ele saía de um poço e entrava no outro. Né? Até me falaram esses dias, falaram assim, bispo, como é que é? A igreja estava num lugar, depois foi para outro, estava num lugar, depois foi para outro. Queridos, e até disseram que a igreja estava fechada. Isso me faz muito pensar nesse texto do Isaac e os poços. Até disseram que a igreja estava fechada. Você deve ter visto isso por aí. Fechou a igreja, faliu, acabou. Então, ou seja, né? Ou seja, o que acontece? Deus, ele estava, através dessa experiência de Isaac, Deus, ele está certamente fazendo a gente adquirir tal experiência. Então ele fechava, olha, dava errado um poço aqui, ele abria outro ali. Aqui, o texto é claro. Vamos ver se eu... Isso, muito bem. O texto é muito claro e nós temos que aprender com isso. Aqui, ó. Cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus taparam depois da morte de Abraão. Chamou-os pelos nomes, e aí ele cavou novos poços e chamou pelos nomes que o seu pai o tinha chamado. E diz assim, cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de água.
Os pastores de Gerar brigaram por ele. Preste bem atenção. Brigaram por aquele poço. Então, com os pastores de Isaac dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço. Esse é o espírito que Deus ele quer de mim, ele quer de você. Ah, não deu certo, então vamos fazer dar certo. Não deu certo aqui, vamos fazer dar certo ali. Não aconteceu aqui como nós queríamos. Então vamos, meu irmão e minha irmã, fazer dar certo lá. Era o espírito de Isaac e Deus treinando ele na situação. Então ele ia, dava errado aqui, ele cavava ali e abria outro ali, dava água, vinha outra guerra contra ali, ele ia para... Em nenhum momento você viu Isaac dizendo, gente, se isso está acontecendo é porque não é de Deus, é melhor parar, esquece, se Deus estivesse nisso, isso não acontecia. Isso são os que os religiosos, os fanáticos, os fariseus falam, porque eles não têm discernimento. Gente, presta atenção. Todo fariseu fanático, ele não tem a revelação de Deus. Todo religioso, pura e simplesmente religioso, ele não tem a revelação, ele não tem a interpretação, ele só tem a leitura do que os olhos dele vê. Você quer que eu te prove isso, biblicamente falando? A Bíblia diz que Nicodemos era um chefe de sinagoga. Ele era um líder religioso, conhecido, respeitado. E na época em que Jesus aparece pregando, observa, Jesus ia pregando e os milagres iam acontecendo, então as sinagogas começaram a ficar vazias. As pessoas começaram a sair delas para seguir a Jesus. Então, os líderes dessas sinagogas começaram a ficar incomodados, perturbados. Falou, peraí, o povo está saindo daqui para ir atrás desse tal de Jesus. Por isso que você vê que esses aí, hipócritas, fariseus, perseguiram por todo jeito para que Jesus, ele então, não viesse a atrair aquelas pessoas que estavam saindo da igreja deles. Você vê, né? Isso acontece até os dias de hoje. Às vezes você vê um ministério se levantar e as pessoas começam a buscar a Deus naquele ministério. Às vezes elas estão em outro. E aí começa a perseguição dos próprios líderes contra o ministério, porque eles estão perdendo pessoas. É complicado, né? Mas tudo está se repetindo, acontece. Né? Então, Nicodemos, ele falou assim, rapaz, eu vou fazer diferente. Ao invés de, escuta isso aí, ao invés de eu persegui-lo, eu vou mudar a estratégia. Estou ficando com a igreja aqui, o povo está saindo, está indo tudo atrás dele. Então, eu vou lá e vou tentar descobrir o segredo. O que ele faz para que o povo vá atrás dele? Foi isso que ele foi fazer. Aí a Bíblia diz que ele de noite, para não ser reconhecido, não ser visto, foi lá. Para que ninguém visse, poxa, olha quem está indo lá atrás de Jesus. E de forma escondida ele falou assim, mestre, deixa eu te falar uma coisa, você é de Deus. Porque ninguém faz esses milagres que você faz sem Deus estar com ele. Você está entendendo? E aí, você sabe o que aconteceu? Ele tentou entrar numa onda de bajulação. Bom mestre, Jesus falou, por que me chamas bom? Bom é Deus que está no céu. Entende? E aí ele estava tentando entender como é que, o que você faz, o que acontece.
Mas para você ver que todo religioso, todo fariseu, todo aquele que não tem comunhão com Deus, ele não tem revelação de Deus. Então ele só entende o que ele vê e não o que Deus mostra para ele. Porque Deus não mostra para essas pessoas. Não há comunhão, como é que Deus vai mostrar? Por isso você vai ver críticas, você vai ver se levantar, você vai ver calúnias, você vai ver um monte de coisas desse tipo. Porque essas pessoas, elas não têm a revelação por falta da comunhão. E ali, por ele não ter, ele queria descobrir qual era o segredo. E a prova de que ele não tinha nenhuma revelação de Deus é que Jesus falou assim: vem cá, sabe o que acontece? Você precisa nascer de novo. Aí ele não entendeu. Nascer de novo. Mas ele não era um líder, um grande líder religioso. Ele não era uma pessoa renomada, conhecida, não era o líder de uma sinagoga. Então, como não entender as palavras de Deus de forma revelada? Porque ele não tinha comunhão com Deus, ele era um simples religioso. Um simples fanático de uma fé improdutiva. Porque lá no templo onde ele pregava, onde ele ensinava, não tinha manifestação do poder de Deus, ninguém era curado, ninguém era liberto, nada acontecia. Eram só palavras, palavras, palavras. E quantos ministérios, quantos lugares são assim? Só palavras, palavras, palavras. E as pessoas não veem o poder de Deus. Elas não veem a glória de Deus chegando no lugar, fazendo coisas milagrosas que só Deus faz. Ela não prova de uma fé de resultado. Você está entendendo? Então, Nicodemos estava tentando descobrir. E aí Deus falou, você tem que nascer. Jesus falou, você tem que nascer de novo. Ele ficou perdido. Mas como é que eu vou nascer de novo? Ele perguntou. Eu vou ter que voltar na barriga da minha mãe? Jesus deve ter olhado e falado assim, misericórdia. Misericórdia, esse camarada não entendeu, foi nada. Como é que ele prega? Ele prega o quê? Ele pregava segundo o entendimento dele e não segundo a revelação de Deus. Então essas pessoas são assim. Elas não conseguem ter a revelação porque elas não têm a comunhão. Entende? E voltando para a gente orar em Isaac, era isso. Então, as pessoas só sabem ser o 8 ou 80. Se dá certo é porque Deus está ali, se está dando errado é porque é o diabo que está ali. Ponto, acabou. Essa é o entendimento dessas pessoas. Então Isaac, ele viu o poço, e muitas vezes você vai ver o poço dar errado da sua vida. E Deus vai permitir. Mas a pessoa que ela vive desta comunhão, que ela vive desta fé, se o poço dá errado de um lado, ela cava do outro. E se der errado do outro, ela cava do outro. Era o Isaac. Até que chegou o momento em que ele não precisou. Deus falou, agora tá bom, já entendi, você já aprendeu, você já é o Isaac da perseverança, você já entendeu a importância da perseverança, você já entendeu a importância de não entregar os pontos nas dificuldades. Você via que Jesus, ele era perseguido num lugar, ele ia para outro, pregava lá, daqui a pouco voltava ali de novo. Ele não se deixava abater por aquilo que não dava certo. E é esse espírito que você tem que ter, minha irmã, meu irmão. É esse espírito que você precisa ter.
o espírito que não se abate com aquilo que não deu certo, pela primeira, pela segunda. Meu irmão, a nossa fé, ela foi dada para a gente fazer dar certo. Deus, ele te deu uma fé e te dá o espírito dele, te dá a unção dele para a gente fazer dar certo. Não é ninguém que tem que fazer, é você que tem que fazer dar certo pela sua fé em Deus. Então o espírito do Isaac era esse. O Isaac, fecharam o nosso poço aqui, deu um problema aqui. Não tem problema não, vamos cavar outro ali. Ah, mas vamos falar, deixa falar, o problema é dele, ninguém faz nada por nós, vamos cavar outro aqui. Ah, mas é isso, perseverança, determinação, não abaixar a cabeça para aquilo que não deu certo, porque uma hora vai dar, porque Deus vai abençoar. Você está entendendo? Deus sempre ensina a perseverar, gente. Eu falava isso ontem. 7 mergulhos, 13 voltas. Você está entendendo? 7 orações no monte. São repetições. Por que Deus levava os homens a fazer propósitos 7 vezes, 12 vezes, não sei o que e tal? Repetições da mesma coisa. Era ensino para você aprender a perseverar, não se entregar no primeiro momento em que Satanás se levantou, que Satanás criou uma situação. Esse espírito de resiliência que você tem que ter, isso é de Deus. E nós só aprendemos na prática, gente. Você pode ver pessoa que aconteceu um negócio, porque não era de Deus, eu vou desistir, eu vou parar, e não sei o quê. Se fosse de Deus, o diabo que tenta te convencer disso. Se fosse de Deus, isso não tinha acontecido. Se fosse de Deus, aquilo não isso. Se fosse de Deus, olha só, isso é o diabo. Ele quer ver você parar, e Deus quer ver se você aprendeu a não parar. Por isso ele vai permitir muitas vezes. Você está entendendo? E assim, querido, querida, você vai vencer como Isaac venceu. Chegou uma hora que ele não precisou mais. Por quê? Porque Deus, ele simplesmente ele entendeu que era a hora de abençoar definitivamente. Amém? Então guarda essa palavra, põe isso no teu coração e pratica. Pratica. Tudo que é de Deus terá resistência antes da bênção chegar. Aprenda isso. Olha o que o anjo falou para Daniel. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, que começou a orar, eu fui enviado, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Tudo que é de Deus haverá resistência da parte do inimigo. E Deus permite. Por quê? Se há resistência da parte do inimigo, tem que existir perseverança da nossa parte. E quando você aprende isso, pode resistir o tempo que for, que você não para e daqui a pouco a vitória vem. Amém? Toma posse. Eu tenho gostado, é cansativo. Confesso a vocês que porque daqui a pouco eu já saio daqui para trabalhar. Entendeu? Daqui a pouco eu já saio daqui para o trabalho. Então, rapaz, eu vou te falar. O que acontece? Nós sentimos o peso de não estar dormindo
mas sentimos também daqui a pouco o peso da bênção que chegará. Vocês entendem? E Deus, Ele abençoa. Então, vamos orar agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, ensina-nos a orar como lhe convém e não como queremos, meu Pai. Não da forma que achamos. Que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre nós, sobre a nossa vida, e que o Espírito do Senhor nos conduza em fé, em triunfo, em coragem, em perseverança, em amor. Que o Espírito do Senhor tenha liberdade para falar conosco, para nos orientar, para nos mostrar o caminho, meu Pai, meu Deus. Nós queremos Te adorar todos os dias, estar em Tua presença. Quero Te agradecer por esta palavra, meu Pai, relacionada aos poços. E uma vez vivendo esta mensagem, palavra, não haverá como o Senhor não abençoar. Então, meu Deus, eu quero declarar 2 palavras sobre a vida desses que creem. Ou talvez na janela de casa, ou numa sacada, numa varanda, no quintal, quem sabe essa pessoa esteja nesse instante, meu Pai, numa situação muito difícil, e um milagre precisa acontecer já. Meu Deus, eu estendo a minha mão para pronunciar essas 2 palavras. E em o nome de Jesus, meu Pai, em o nome de Jesus, quando eu disser essas 2 palavras, meu irmão e minha irmã, vai entrar um poder sobre a tua vida, sobre o teu corpo, sobre a tua família, vai entrar pela janela da tua casa, ou janela do hospital, do presídio, aonde você estiver, do trabalho. E você vai ser abençoado agora. Vai ser livre, curado, liberto, fortalecido, agora. Em o nome de Jesus, sobre tua vida, Deus proverá. Recebe teu milagre. As dores cessam, vai parar a dor agora. Esse nódulo vai sumir daí. Essa cegueira vai acabar. Recebe teu milagre. A prosperidade, a bênção do Deus poderoso para esta causa na justiça. A graça de Deus sobre sua vida. Toma posse, consagra esta água, meu Deus. De maneira que essa pessoa beba, e ela beba não de uma simples água, mas do teu poder, no nome de Jesus. Consagra as toalhas vermelhas que estão indo para o Brasil inteiro, com uma unção de 123 vezes mais. Abençoe, meu Pai, para que esta pessoa adquirir e ela vai chegar com essa unção, e aonde tocar, milagres vão acontecer como já estão acontecendo. Abençoe, Deus poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu Pai, eu coloco a vida de todos nas tuas mãos. Consagra a água. Abençoe as toalhas, abençoe o óleo da unção dos 4 cantos do domingo do grande poder. Vai ser muito forte. Que o Senhor, então,
Abençoe a todos que estão em casa, os que vão trabalhar, os que são de católicos, espíritas, evangélicos. Não existe isso. Nós não somos a igreja, meu Pai, da placa não somos. Nós somos a igreja da fé, do resultado, do reino. Então, abençoe este óleo quando essa pessoa ungir os 4 cantos. Milagres vão acontecer, a inveja vai ser amarrada. Quando eu realizar a primeira unção do abraço da nova sede, meu Pai, vai acontecer tanto milagre. Traga as multidões, traga o povo de todos os cantos. Que você vai sair hoje, no que você fizer, Deus vai botar a mão e vai abençoar. Diga que assim seja. Recebe. Eu determino a tua bênção agora, a bênção do dia, repreendendo toda inveja, olho grande, toda má notícia, todo espírito de Satanás seja amarrado, seja nele ou através de alguém, que ele venha. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Recebe aí a sua bênção. Oração feita, resposta dada. Amém? A Bíblia diz que é importante que creiam aqueles que sejamos, que Ele é galardoador dos que o buscam, que Ele é abençoador, que Ele recompensa. Então, eu creio. Tomou posse Belchior, Antônio Carlos. Tomou posse Ana Rita, Isabel Maria. Tomou posse Hermínia. Tomou posse José Santos, Celeste Santos, Ângela Maria César, Elisete, Júlia Fortes. Tomou posse Evanilda, Ângela Maria Rosana Barreto. Toma posse. Glória a Deus. E assim sejam todos. Karina e UDP. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou então deixar você seguir, trabalhar, fazer os teus afazeres, não é? E, como sempre tenho pedido, nos ajude. Agora mesmo, lá na igreja, o pessoal está acabando, não sei se você viu ontem, vai lá no meu Instagram, você vai ver, a entrada da igreja está ficando linda. Mas nós temos que já agora pela manhã fazer um pagamento de... Hoje, se não me falha a memória, é outra parte dos 10 mil, demos uma parte, eles cobraram 10 mil para fazer. Então, ajude a gente. Entra lá, pix2@udp.org.br. Bispo, eu tenho meu dízimo, eu vou mandar agora para ajudar. Eu tenho aqui uma oferta especial, sabe, de 1.000, de 500, 300, 200, 100 reais, 50. Estou mandando. Nós precisamos levantar os 10 mil, tá? Bispo, vou quinta-feira para São Paulo, manda um Deus proverá, Rosemary Freitas. Deus proverá e vai chegar com a graça e a proteção de Deus. Eu estou chamando o Brasil para vir para cá. Domingo vai ser muito forte. A primeira unção do abraço da nova sede. Amém? Vai lá no meu Instagram, no meu Facebook, vê lá as postagens e copia. E põe no seu também e compartilha. Temor ao Criador, pão diário. Onde está o Pix? Bom, eu vou falar aqui. A Ana Rita falou, enviei o meu ontem pelo Pix. Pix2@iudp, I de igreja, U de unida, D de Deus e P de proverá. Então, pix2@iudp.org.br. Vou repetir, aí você grava aí. Ou então escreve Pix, palavra Pix, Pix,
Pix2 é o número 2, @iudp. Aliás, Pix2, IUDP. Estou confundindo tudo, né? Acho que é o sono. Pix2, @iudp.org.br. É isso aí. Pix2, @iudp.org.br. Então, daqui a pouco eu tenho que estar lá para fazer esse pagamento. E a gente não tem ainda tudo. Ajuda. Talvez você seja uma pessoa que tem prosperado, tem a sua loja, tem o seu comércio. Você pode fazer uma oferta um pouco maior ou bem maior, tá? Então, contamos com você. Deus te abençoe e vai arrebentar. Amém? Vai arrebentar. Porque Deus é com a gente. Lembrando que hoje, 10 horas da manhã, tem a terça-feira forte da guerra contra a inveja e com a unção nos dois aparelhos, aliás, no aparelho celular, na frente e verso, porque é amarrando a inveja de um lado e determinando as boas notícias chegando do outro. Tá bom? Depois tu me conta o resultado desta oração. E às 20 horas, chame pessoas para fazer parte desta oração. Tá bom? Jesus te fortaleça, bispo, e até. Obrigado, queridos, e te fortaleça vocês também. Vamos que vamos, Marisa Anjos. Deus abençoe.